Olá! E se a chave para destravar o aprendizado de inglês não estivesse num livro, mas sim do lado de fora da janela? É isso mesmo! Nessa análise, a gente vai ver como transformar a cidade ao nosso redor na mais poderosa sala de aula de idiomas que já se viu. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender por que aquele aprendizado tradicional às vezes parece que não sai do lugar, sabe? Depois, vamos falar de uma mentalidade que pode mudar o jogo, a do aprendiz autônomo. E para isso ficar bem claro, vamos ver um exemplo real, super interessante lá na Indonésia. E claro, no final, vai ter um kit de ferramentas bem prático para todo mundo já começar a primeira missão. Ok, vamos lá então. Para começar, vamos falar de uma coisa que, olha, quem estuda idiomas conhece muito bem. Aquela sensação de estar patinando, de não sair do lugar, é o famoso platô do aprendizado. É uma frustração super comum, né? A pessoa estuda, faz os exercícios, segue o livro, mas aí na hora de usar o inglês de verdade, no mundo real, parece que a coisa não flui. Aquela prática da sala de aula soa meio artificial, né? Totalmente desconectada da vida como ela é. Mas olha, a boa notícia é que essa barreira entre a sala de aula e o mundo real, ela não precisa existir. As oportunidades de aprender de verdade, de um jeito autêntico, estão por toda parte. É sério, a gente só precisa, digamos, treinar o olhar para enxergá-las. E é aí que entra a grande virada de chave, uma mudança de mentalidade. Vamos entender direitinho o que significa se tornar um aprendiz autônomo, ou seja, assumir as rédeas da própria jornada de aprendizado. E aqui tem um ponto super importante, tá? Ser um aprendiz autônomo não quer dizer aprender sozinho, no escuro. Não é isso. É sobre estar no controle. É ser o piloto da própria jornada de aprendizado e não só um passageiro que vai para onde o ônibus leva. E olha, isso não é só uma ideia que soa bem não. É algo que a pesquisa já comprovou. Lá em 97, Green e Mann mostraram que quem aprende de forma mais eficaz é quem é proativo. Ou seja, a pessoa não fica sentada esperando o conhecimento chegar. Ela vai atrás, ela sai para caçar esse conhecimento no mundo ao redor. É basicamente a diferença entre ser um turista num ônibus de excursão, sabe? Que só vê o que está na rota, e ser um explorador com o mapa na mão. Os dois até podem chegar no mesmo destino final, mas com certeza o explorador descobre um mundo de coisas pelo caminho. Beleza, mas como isso funciona na prática? Para a gente ver isso de perto, vamos fazer uma viagem para a Indonésia. Lá, a gente vai analisar um caso real de inglês na selva, por assim dizer. Então, chegamos em Magellan, uma região lá na Indonésia, e o que esse lugar tem de tão especial? É que ele, de forma quase que natural, se transformou numa sala de aula viva e gigantesca para aprender inglês. E a gente vai entender direitinho como isso aconteceu. O mais legal aqui é ver como um único ponto turístico, o Templo de Borobudur, que é um patrimônio mundial, acaba, irradiando oportunidades de aprendizado. Ele não só atrai milhares de turistas do mundo todo, mas acaba espalhando o inglês pela cidade inteira. O inglês aparece em placas de trânsito, em cardápios, em conversas e, de repente, a cidade vira um laboratório de idiomas gratuito e super natural para os próprios moradores. E o bacana é que, se a gente se inspirar nesse exemplo da Indonésia, dá para montar um kit de ferramentas super simples que qualquer um pode usar. E o melhor, não importa onde a pessoa mora. A ideia dos professores de lá foi genial de tão simples. Eles dividiram os recursos do ambiente em 3 categorias bem fáceis de lembrar: pessoas, lugares e coisas. É isso. Agora vamos ver em detalhe como usar cada uma dessas categorias para achar oportunidades de praticar inglês no dia a dia. Vamos começar com o recurso mais poderoso de todos, sem dúvida nenhuma, as pessoas. Afinal, a interação humana, a conversa, é o que transforma aquele conhecimento que está guardado na cabeça em habilidade de verdade, na prática. E aqui o segredo é procurar ativamente por essas interações, sabe? Pode ser um turista internacional pedindo informação na rua, alguém que trabalha num hotel ou restaurante, um amigo do trabalho que também fala inglês, até mesmo comunidades online. Cada conversa, gente, por mais curtinha que seja, é ouro, é uma chance de praticar. Muito bem, segundo item do nosso kit, lugares. É preciso começar a enxergar os espaços físicos ao nosso redor como, livros gigantes e interativos. Eles estão cheios de linguagem por toda parte. A gente pode pensar nesses lugares como mini aulas de imersão.
Da próxima vez, em um café, museu ou estação de metrô, vale a pena agir como um detetive. Quanto inglês é possível encontrar nos cardápios, placas, rótulos de produtos e anúncios? É um prato cheio. E para fechar o nosso kit de ferramentas, a terceira categoria, as coisas. Isso mesmo, os objetos do dia a dia. Eles são uma fonte riquíssima de vocabulário real, autêntico. É só parar para pensar. Placas na rua, cardápios de restaurantes, folhetos de viagem, a embalagem de um produto no supermercado. Tudo isso é material de leitura gratuito e, o mais importante, 100% autêntico. Eles usam o inglês do mundo real para passar uma informação prática. Aprender uma palavra nova, além do rótulo de um shampoo, por exemplo, é super eficaz, porque tem um contexto visual ali na hora. Olha só o que um professor de inglês lá da Indonésia disse sobre isso. Ele falou que é muito vantajoso, porque esses materiais autênticos e as áreas de turismo ajudam os alunos a se tornarem bons falantes. Isso resume tudo, né? Não é só teoria. É uma estratégia que funciona na vida real e que ajuda a criar não só fluência, mas principalmente confiança para falar. Ok, muito legal tudo isso, mas e aí? Por onde começar? A gente sabe que a parte mais importante de qualquer aventura é dar um primeiro passo, né? Então, aqui vai uma sugestão de primeira missão. É um plano de ação bem simples, em 4 passos. E a ideia aqui não é virar o estudo pesado, de horas, é só integrar pequenas ações no dia a dia. Então, primeiro passo, observe. Haja como um detetive de idiomas na próxima caminhada. Segundo, colete. Tire fotos de placas em inglês, guarde um cardápio. Terceiro, interaja. Comece com um simples hello para um turista ou lojista sem pressão. E o quarto, super importante, reflita. No fim do dia, anote uma palavra nova, uma frase que aprendeu, só isso. E isso nos deixa com a pergunta final, para a gente pensar. Que inglês será que está escondido por aí, na rua de casa, só esperando para ser descoberto? A verdade é que o aprendizado de idiomas não acontece só dentro de 4 paredes. A cidade inteira é uma sala de aula a céu aberto. A aventura está lá fora, é só começar a explorar.